Se você curte os conteúdos do Arquibancada, dá uma assistida só nesse corte aqui, mas tem a versão completa com link aqui na descrição. Dá uma olhada. O Zubeldia ele teve alguns problemas naturais que todo técnico, quando vem para o futebol brasileiro e que não entende muito bem como é que funciona a dinâmica aqui, as competições, tudo, ele passou por essa adaptação e o São Paulo cresceu em alguns setores. Eu pontuo aqui que essa comissão do Zubeldia ela conseguiu fazer com que alguns jogadores do São Paulo se tornassem mais importantes para o elenco, como, por exemplo, Luiz Gustavo se tornou um jogador imprescindível no elenco. Não estou falando dos últimos jogos, tá, gente? Porque as atuações têm sido muito ruins. Mas estou falando nessa construção. O Sabino se tornou um jogador importante. O Alan Franco cresceu mais. O Ferreirinha foi um que teve destaque. Depois que conversou com a comissão técnica e falou, quero jogar. Foi colocando. O William Gomes, por meritocracia, começou a entrar nos jogos. Só que a gente não pode esquecer, gente, que em vários jogos o São Paulo foi pautado por muitos erros individuais. Muitos erros individuais. Não só a questão das substituições e das escalações. Mas vamos lembrar da Copa do Brasil, contra o Galo. Muitos erros individuais. Eliminação contra o Botafogo. Muitos erros individuais. Nem se fala. Então, tipo assim, eu acho que é um conjunto de coisas. Muitas vezes, e não é defendendo o Zubeldia, tá? Porque eu já critiquei várias vezes aqui quando ele demora para substituir. Mas muitas vezes eu estou tentando aqui imaginar como é que ele pensa sobre isso. Às vezes ele insiste em alguns jogadores para dar confiança para os jogadores e mantém eles lá sem serem substituídos, só que os caras não estão entregando também. Não é normal um time com 11 jogadores, e digamos que, 9 tá jogando de regular para baixo. Não é normal. Não é normal, gente. A gente não tem que passar o pano também para o elenco do São Paulo. O que está acontecendo? Por que as atuações estão tão ruins? Talvez fosse a hora do Zubeldia trocar esses jogadores que são tidos como titulares e que agora não tem mais desculpa para descansar no Campeonato Brasileiro, porque só tem o Campeonato Brasileiro, colocar outros jogadores que, lembra do Mistão, do alternativo do São Paulo? Estava jogando muito mais. Até saiu a joinha aqui, ó. E ainda colorida hoje. Que estava jogando muito mais. Então, assim, eu acho que também era hora de você colocar outros jogadores, de mostrar que o São Paulo não se baseia só no time titular e ponto. O São Paulo precisa dar espaço para outros jogadores também que estejam jogando melhor naquele dia, naquele jogo. Eu acho que é isso. Ele peca um pouco nisso, porque ele insiste em alguns jogadores, mas talvez pelo que ele vê nos treinos, pela confiança que tem no atleta, não baseado geralmente no que vê no jogo. Mas acho um pouco problemático você considerar só um lado da questão. Eu acho que são os dois lados. Os dois lados que estão tendo problemas nesse momento, tanto o desempenho do elenco do São Paulo, quanto a leitura de jogo do Zubeldia em algumas substituições. Então, se torna um problemão, né? Porque não tem nenhum lado aí mais equilibrado. Mas não acho impossível, gente. O elenco do São Paulo não é tão ruim assim a nível do que jogou contra o Cuiabá. E o Cuiabá tem se tornado uma pedra no sapato para muitos times, não só para o São Paulo. Mas é um time muito aguerrido. E na situação que vive no Campeonato Brasileiro, não ia deixar barato e não vai deixar barato para ninguém que jogue contra ele. E o São Paulo simplesmente achou que seria mais tranquilo. Por que o São Paulo não entrou com um pouquinho a postura que entrou contra o Corinthians? O São Paulo achava inadmissível perder para o Corinthians naquela partida. E tem que ser assim com todos os times até o final do ano. Senão não vai dar. Tem um ponto, né, que foi uma cena, que eu tava... Na hora que eu te falei do comentário do Gui aqui, né, é porque eu nunca tinha pensado por esse lado, né, ele realmente... o Zubeldia me parece, às vezes, eu não sei se é ele que não tem convicção ou se ele não sente abertura de colocar suas convicções no jogo do São Paulo, sabe? Porque, de fato, assim, refletindo agora, é verdade. As mudanças que ele fez foram todas mudanças de um barulho externo que aconteceu. No caso da primeira, foi um barulho interno da diretoria e depois o barulho da torcida, que aí ele logo se arrepende, tira o William Gomes no começo do jogo do Botafogo. Então, assim, cara, às vezes eu fico pensando, né? Não tô falando que a culpa é só do Zubeldia, mas vê se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Cara, como joga o Zubeldia do São Paulo? Eu não sei. Ele não tem uma convicção, o que ele quer, os jogadores não fazem, não conseguem fazer. Aí ele muda o esquema, muda os nomes, lateral por lateral. Tipo, eu não sei. Eu não sei aqui dizer, fazer uma tese, um TCC sobre como é um time de futebol de Luiz Zubeldia. Eu não sei. Você sabe fazer? Mas é aquela falta de padrão de jogo, né? A gente viu o São Paulo em uma partida das Copas, quando estava disputando, com uma postura, uma escalação,
e a no Brasileirão totalmente diferente. Então era um time, às vezes, que se baseava no contra-ataque, o outro time que muitas vezes marcava muito em cima. Então, tipo assim, não tem realmente um padrão, a gente não sabe. Acho que o adversário ele vem jogar contra o São Paulo, não sei como eles estudam o São Paulo, né? Porque exatamente. né, é uma incógnita até pra gente, assim, nossa, a gente fica aqui prevendo, não, o meu dia deve estar lá fulano, ciclano. Aí depois chega e a gente fala, meu Deus, e aí? É. O que Não, e aconteceu? assim, e isso é uma coisa positiva, você se adaptar aos jogos. Isso não é necessariamente ruim. Só que, assim, aí o time tá lá, perdendo o Cuiabá. Eu tenho a impressão que os jogadores se olham e falam assim: o que a gente faz? Qual que é o nosso segredo para tentar chegar no gol? O que a gente treinou? Me passa a impressão que eles não sabem, entendeu? E isso, para mim, é um pouco de falta de treino, convicção. Também não sei dizer ao certo, tá? Não sou aqui especialista. Mas eu tenho essa impressão. E aí eu vou citar exemplos aqui de nem gosto, se pega um Diniz, nem gosto desse tipo de trabalho, não quero ver no São Paulo de novo, mas o time do Diniz sabe o que eles têm que fazer. Às vezes dá certo sim, às vezes dá errado, é um técnico com padrão, né? Aí tem outros, Mano Menezes, sabe? Estou citando exemplos básicos, Abel Ferreira. Agora, tipo, o Zubeldia, assim, tá perdendo o Cuiabá, eu tenho a impressão que eles se olham e falam, mano, vamos aí, chuveirinho, tenta jogar a bola lá, corre lá, sabe? Eu não acho que eles tenham. Aquele dia, na segunda-feira, a gente fez aquele treino pensando nessa situação. Vamos ver se a gente consegue resolver. Eu não imagino isso acontecendo no meio do jogo, sabe? É previsível, né? Previsível demais. Putz, eu falo isso há algum tempo aqui. Eu acho que, assim, tem três coisas muito erradas no time. Só, né? Só três coisas muito erradas. Que é tipo, é igual assim, eu não tenho medo de viajar de avião. Pra mim o problema é a decolagem, o durante e o pouso só. Tipo, tudo, né? Então assim, o time do São Paulo tá mais ou menos assim. Tem os jogadores, pô, tem um monte de cara ali que caiu de rendimento. Que não tem o mesmo sangue no olho que tinha há um mês e meio atrás, né? Você pega, por exemplo, eu não digo, talvez não é que assim os caras são chinelinhos ou deixaram de correr. Não é essa a minha colocação. Mas eu digo assim, bateu um desânimo. Bateu um desânimo ali, seja porque deixaram de acreditar no trabalho do técnico ou eliminação da Libertadores, não sei, mas bateu ali um desânimo. Não sei se tem a ver com pagamento, sei lá. Não é a mesma coisa. Você olha que nitidamente não tá na mesma liga, né? Aí tem a parcela de culpa deles, dos jogadores, que erram passe de 2 metros, tomada de decisão errada, o cara não consegue dar um drible, o cara não consegue dar uma invertida de passe, falha na marcação, um monte de coisa. Aí tem a parte do técnico, que pô, escalação errada, como a Pri falou e a Yara falaram, escala na pressão, no grito, você não vê uma coisa diferente, você vê que, putz, é mais do mesmo, né? Tá tudo manjado já. E aí tem um ponto que eu acho que passa muito, que é pela diretoria, que eu sempre falo isso aqui, que é o seguinte: é difícil lidar com muita gente. Lidar com pessoas é uma das coisas mais difíceis. Eu prefiro cachorros. Mas, quando você tem um grupo com muita gente, é normal que você tenha grupos com mais afinidades. Fulano é mais amigo de um, fulano é mais de outro. Beleza. Tem gente que chama de panela, mas ok, faz parte. Só que, se existe essa questão do elenco ter perdido a crença no trabalho do Zubeldia, o que eu acho que a diretoria tem que fazer, não sei se está sendo feito isso, mas me dá a impressão que não. É chegar e falar assim, galera, seguinte, esse aqui é o treinador, a gente não vai mudar, é ele. Então, se alguém aqui, de repente, não tá na pegada, me chama numa sala ali, a gente troca uma ideia, facilito para você se você quiser sair do São Paulo. Se você não quiser estar aqui, se não tá feliz, fala comigo, tá tudo bem, tá? A gente facilita para você sair. Mas ele é o treinador. Ele vai ficar, porque eu acredito no trabalho dele, eu tô bancando que ele vai ficar. Então, não adianta de repente você achar que eu vou correr menos porque eu já não acredito no cara ou porque eu vou derrubar ele. Isso não vai acontecer aqui. Então falta esse tipo de postura. Eu não vejo isso na diretoria do São Paulo, porque é muito mais fácil, às vezes, você criar uma narrativa ou permitir que a culpa fique só em um lado. A gente está falando que tem 3 pontos errados: jogadores, técnico e diretoria. É mais fácil trocar treinador sempre, né? Tudo bem, vai ter uma hora que vai ser inevitável.
vai ser inevitável, porque o Zubeldia vai perder o elenco. Só que até quando a gente vai ficar nisso? Porque com o Carpini foi igual, com o Dorival seria igual se ele tivesse ficado no São Paulo, com o Rogério Ceni foi igual, Crespo, Diniz, Aguirre, Cuca, tantos outros. O técnico no São Paulo só dura 6 meses? É sempre assim? Então, poxa, o que tem de diferente no São Paulo em comparação, por exemplo, ao Palmeiras ou outros, que na hora que tá ruim, a gente só pensa em trocar treinador? É só isso que resolve? Será que se trocar o Zubeldia... Eu tô fazendo uma pergunta pro chat aqui também, tá? Eu não acho que o Zubeldia é 100% isento, a gente tá falando que ele tem culpa. Mas será que se trocar o Zubeldia só, a gente vai melhorar tanto? Porque pode ser que dê uma liga ali no time em dois ou três jogos, talvez, dê uma melhorada em 2, 3 rodadas, mas depois vai ser mais do mesmo. Será que daqui a 3 ou 4 meses a gente não vai estar pedindo a cabeça do próximo treinador que chegar também de novo? Sabe? O pessoal às vezes sugere, vamos pôr o Luxemburgo. Mano, o Luxemburgo não tem cabimento. Vamos pôr o Tite. Mano, o Tite não conseguiu fazer o Flamengo jogar. Tem que chamar fulano de tal, que tem gente que nunca viu o trabalho. Então, assim, acho que se tem que ter uma reformulação, tem que ser mais profunda. Tem que ser no elenco, tem que ser na diretoria e gestão. E gestão não vai mudar. Então, será que esse problema não vai acontecer daqui a 3, 4 meses de novo? É isso que eu acho que a gente tem que se perguntar um pouco. Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link tá aqui embaixo na descrição.